bem? Como estão? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de gramática. E hoje o tema da nossa aula será figuras de linguagem. Esse conteúdo, por ser um conteúdo bem extenso, ele será dividido em duas partes, figuras da linguagem 1 e figuras de linguagem 2. Então hoje nós vamos aqui para a primeira parte da nossa aula, ok? Vamos lá? Então, para que a gente possa iniciar a nossa aula e lá no final, né, conseguir medir esse conhecimento, mensurar o quanto foi possível absorver e aprender esse conteúdo, é importante que nós tenhamos esses objetivos bem claros. Então, o que você deverá saber no final dessa aula? Bem, você deverá saber o que são figuras da linguagem, por que as figuras de linguagem revelam um trabalho com o estilo literário, quais são as figuras sonoras, as figuras de palavra, as figuras de sintaxe e as figuras de pensamento. Hoje nós veremos apenas dois tipos de figuras, tá? Além disso, de que modo cada uma dessas figuras atua na criação de efeitos de sentidos especiais no texto, ok? Então, para começar, é natural, né, que depois de um certo tempo que um falante e um usuário de uma língua ele comece a perceber que a forma com que essa língua funciona, a forma com que esses enunciados dentro de um idioma, dentro de uma língua, que eles nem sempre podem ser lidos literalmente. E isso ali nós temos no exemplo, né? Quando alguém diz, ela é uma bruxa, ou ele é um monstro. Peraí, será que ela realmente é uma bruxa? Ela usa vassoura? Ela tem verruga no nariz? Não, né? É uma expressão. Quando eu digo ele é um monstro, será que ele realmente é um monstro? Também não, é uma expressão. Então, esses processos, eles são explicados dentro das figuras de linguagem. E esse processo é um processo tão natural que quando a gente diz ela é uma bruxa ou ele é um monstro, embora não sejam no sentido literal e exista toda uma esfera de projeção imaginária por trás disso, até mesmo uma criança é capaz de compreender isso, principalmente pelo fato de ser algo muito natural e presente, né, nos usuários de uma língua. Então, as figuras de linguagem, para que a gente possa iniciar esse assunto e conseguir ir com calma, entendendo todas as etapas, é importante que nós entendamos que as figuras de linguagem elas servem como recursos expressivos de construção e que por vezes elas fogem da forma proposital, as chamadas regras de uma língua, que nada mais são do que as gramáticas, a gramática normativa, a gramática prescritiva. Então é necessário entender que nem sempre esse uso ele vai estar dentro disso que é tido certo pela gramática, ok? Então hoje nós veremos aqui dois tipos de figuras. Hoje nós veremos as figuras de pensamento e as figuras de palavras. E nós, além disso, nós temos mais dois tipos, que serão os tipos que nós veremos na próxima aula, que são as figuras de construção e as figuras de som. As figuras de pensamento, elas servem exatamente para causar essa impressão do imaginário. Ela lida bastante com essa questão de projeção. As de palavras, elas vão mais ou menos que por esse caminho também. Nós vamos ver bem detalhadamente cada uma dessas figuras, ok? Então, as figuras de pensamento, iniciando ali, elas ocorrem quando empregamos intencionalmente ideias diferentes daquelas que normalmente a palavra ou expressão sugere na frase. E isso nos remete o quê? Nos remete
ao sentido figurado, né? O conotativo, o denotativo. Lembram disso? Estão lembrados do que é conotativo, do que é denotativo, sentido literal e sentido figurado? Ok. Então, dentro das figuras tidas ali e apresentadas, nós temos a antítese. E o que é a antítese? Calma, gente, fiquem tranquilos, nós vamos esclarecer isso. A antítese, ela é a oposição entre duas ou mais ideias, e ela consiste no emprego de palavras ou expressões de sentidos opostos para caracterizar um mesmo elemento, e que acabam por realçar o contraste de significados. Ela também é o destaque de uma ideia ou de um conceito por meio de palavras de sentido oposto. Em geral, seu objetivo é enfatizar a diferença entre os termos. Então vocês conseguem ver a ideia central, essa ideia oposta, é exatamente a oposição. Se ainda não ficou claro, calma, vamos ver os exemplos. Então ali nós temos um trecho de um texto de Gregório de Matos, onde diz assim: nasce o sol e não dura mais que um dia. Depois da luz se segue a noite escura. Em tristes sombras morre a formosura, em contínuas tristezas e alegrias. Logo ali no primeiro verso, é possível a gente ver exatamente essa ideia da oposição. Geralmente o que nasce para durar, né? Nasce para viver. E logo em seguida nós temos ali não dura. Então nós temos essa oposição entre o nascer e o não durar, né? O findar. Logo no segundo verso nós temos ali depois da luz, que é a luz do sol, se segue a noite escura. Né? Então nós temos ali a oposição do dia, da luz do sol e da noite escura. E em tristes sombras e a formosura também, da mesma forma. Nós temos ali a formosura, né, que seria a formosura da luz do sol, a formosura do dia, né, então a luz, e as tristes sombras. Né? Geralmente o sol ele não nos deixa alegre, não nos deixa contente, né? Desperta uma certa energia na gente. E em contrapartida nós temos ali a oposição por parte das tristes sombras. E no finalzinho ali, no último verso, nós temos ali a oposição entre tristezas e alegria. Algo que é bem dicotômico, inclusive, né? Tristezas e alegrias são bem diferentes, inclusive. Então vocês podem ver aqui que o principal objetivo ali é realmente destacar a oposição entre essas palavras, causar essa impressão, né? Enfatizar essa diferença entre as palavras, certo? Dentro disso, quando a aproximação dos opostos produz um sentido absurdo, porque as ideias expressam sentidos naturalmente inconciliáveis, temos um paradoxo, dentro disso que já foi dito. Porque ali, por exemplo, a tristeza e a alegria ainda são conciliáveis. Né? A gente pode dizer que são complementares de uma certa forma. Mas quando esses sentidos eles são naturalmente inconciliáveis, completamente imensuráveis, a partir disso surge um paradoxo. Então nós temos ali um trecho de Camões que diz assim: amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. Peraí, Ismael, como assim? Calma, vamos lá. Então nós temos ali no primeiro verso: o amor é fogo que arde sem se ver. Quando tem alguma coisa ardendo na gente, né? Eu queimei minha mão, queimei um dedo. É óbvio, né, que a gente vai ver. Não tem como algo arder em você, ainda mais o fogo, e você não ver, né? Então é algo ali completamente incompreensível, né? O ato de queimar-se e não dar atenção para isso é completamente incompreensível.
Da mesma forma, da ferida que dói e não se sente. Que ferida que dói e a gente não sente? Né? Se está doendo é porque você está sentindo. A própria dor é uma resposta de que você está sentindo. Porque se você não sente, você não vai ter a dor. É um contentamento descontente. Ou você está contente ou você não está contente. Como que é possível eu estar contente e descontente? É algo bem contraditório, não é? Concordam? E no último verso, é dor que desatina sem doer. Também muito incoerente. Então vocês conseguem ver, além dessa oposição das ideias mencionadas anteriormente, nesse caso do paradoxo, vocês conseguem observar que as ideias elas são ideias inconciliáveis, elas não têm ligação, elas não têm um sentido lógico, e dentro dessa esfera surge o paradoxo, ok? Além disso, gente, quando temos a aproximação de termos colocados lado a lado, criando um sentido absurdo, temos o oxímoro, que é um subtipo do paradoxo. Por exemplo, a triste alegria do palhaço, claro enigma e caos coordenado. Lembrando aqui que o foco está em sentido absurdo. Alguém aqui já viu um palhaço triste? É natural, né? Que um palhaço ele é um ser humano, é gente como a gente. Né? Assim como nós passamos por inúmeras situações, o palhaço também vai passar. Mas alguém aqui já viu um palhaço triste? É algo que soa um tanto quanto absurdo, não? Um claro enigma, né? A função do enigma é ser enigmático. Né? Se for para ser claro, não vai ser um enigma. É algo que não tem conciliação, é algo absurdo. E o caos coordenado? A própria definição do caos, né, é ser algo descontrolado, desalinhado, sem coordenação nenhuma, né, ser algo caótico, exatamente. Então vocês conseguem ver aqui que quando essas palavras são colocadas lado a lado, criando um sentido absurdo, assim, a partir disso, nós temos o oxímoro. Mas prestem atenção no exemplo dado. São palavras colocadas lado a lado. Se elas não tiverem essa ligação, não se caracteriza como um oxímoro. Ok? Além disso, dentro dessas figuras ainda mencionadas, nós temos o eufemismo. E o que é o eufemismo? O eufemismo ele é a atenuação de uma ideia naturalmente desagradável. Sabe quando você coloca panos quentes em cima de algo? É tipo isso. Olhem os exemplos ali. Ó. Ele faltou com a verdade seguidas vezes. Observam ali a parte destacada, faltou com a verdade? No fundo, né, isso está sendo atenuado, mas no fundo qual é a mensagem? Ele mentiu seguidas vezes. Mas será que de repente o mentiu não vai soar de repente de uma forma grosseira, rude? E nesse caso nós temos a atenuação. Ele faltou com a verdade seguidas vezes. Quando você vai dizer que alguém mentiu, você chega para a pessoa e diz: "Ah, você faltou com a verdade comigo?" Não, você mentiu para mim. Então, nesse caso aqui, quando nós temos a atenuação de uma ideia desagradável, nós temos a caracterização do eufemismo. Assim como, em você subtraiu muitas coisas da minha casa, devolva-as. Olha só, bem poético, inclusive, né? Essa atenuação, ela está... qual mensagem está por trás disso? Você roubou, você furtou muitas coisas da minha casa. Devolvas. E será que num caso como esse, né, se você estivesse falando diretamente com a pessoa que veio a roubar algo, a subtrair algo, você falaria dessa forma? Provavelmente não, né? Assim como quando você tem que dar uma notícia de falecimento, você vai chegar para a pessoa e dizer: "Ah, fulano morreu",
né? Fulano bateu as botas, fulano está lá com São Pedro. Não, né? Você vai dizer, fulano faleceu, fulano passou dessa com a melhor, fulano está morando com o Pai do Céu, né? E nesse caso nós também temos o eufemismo. Ok? A gradação, gente. O que é a gradação? A gradação ela é a intensificação crescente ou decrescente de uma ideia por meio de uma enumeração. E sugere quando no texto se cria uma sequência de ideias em progressão, tanto no sentido crescente quanto no sentido decrescente. Vamos ver os exemplos? Vai ficar mais claro. Olha só. Nós temos ali o sentido crescente e o sentido decrescente. Lembram lá que uma das principais características é a criação de uma sequência? Pois bem, vamos ler lá comigo. Depois que bebe, acontece assim: um sorriso discreto, uma risada marota, uma gargalhada histérica, um desvaneio total. Conseguem ver que existe uma sequência? Um sorriso discreto, né? Logo em seguida, uma risada marota, logo em seguida, uma gargalhada histérica e um desvaneio total. Existe uma sequência, né, uma enumeração de fatos, e esses fatos estão sendo postos de forma crescente, né? Algo está sendo mencionado de forma crescente, de forma contínua, de forma linear, né? Vocês conseguem observar isso? Da mesma forma, e isso, por exemplo, numa lista de compras. Numa lista de compras, nós também temos ali a gradação, né? Por exemplo, eu quero que você compre para mim batata, vírgula, cenoura, vírgula, chuchu, vírgula, alho e tomate. Né? Nós temos ali um exemplo de gradação, e gradação crescente, ok? No caso da decrescente, nós temos ali o show com o barulho incessante da batucada, o fim da festa com o cansaço silencioso da missão cumprida, a solidão com a batida pesada do coração. Aqui também nós também temos a menção de vários acontecimentos, de vários itens feitos de forma consecutiva, feitos de forma seguida, linear, só que findando, puxando para finalização, e vocês podem ver que ela realmente tem um ritmo decrescente ao longo da própria leitura, certo? E aqui nós temos a hipérbole. O que é hipérbole? A hipérbole ela é a intensificação exagerada de um enunciado. Caracteriza-se pelo exagero, a fim de intensificar uma ideia. O que já diz ali na hipérbole, né? Hiper. Hiper vem do quê? Vem de super, vem de grande, vem de macro, né? É a hiper. E nesse caso, caracterizada pelo exagero, pela intensificação da ideia, certo? Vamos ver os exemplos. Ela quase morre de tanto gritar pelo filho que está no quintal. Quem que quase morre de tanto gritar? É possível alguém morrer de gritar, gente? Dificilmente, né? Eu não conheço ninguém que morreu de tanto gritar. Vocês podem ver aqui que a intenção realmente é intensificar essa ideia de que a pessoa gritou muito. E ela é caracterizada pelo exagero, né? Nós poderíamos ter ali, por exemplo, ela gritou muito para que o filho retornasse do quintal, né? Mas o autor ele quis intensificar essa mensagem, passando a mensagem de que a mãe provavelmente gritou muito. E por isso ele usou, ela quase morre de tanto gritar pelo filho. E vocês podem ver que está presente ali essa questão do exagero, né? do mais, inclusive. No segundo exemplo, pedi 1 milhão de vezes que você ficasse. Gente, pedir uma, pedir duas, pedir 3 vezes já é demais, né? A gente cansa. Imagina pedir 1 milhão de vezes. Aí quem vai conseguir? Quem que conta quantas vezes pediu alguma coisa também? Muito difícil.
Observam que nesse exemplo nós também temos o mesmo caso do primeiro exemplo, da intensificação dessa ideia do exagero. No terceiro exemplo, o pensamento ferve e é um turbilhão de lava. Gente, o pensamento ferve. Será que o pensamento ferve mesmo? Tanto que o pensamento ele nem é algo palpável. Como que a gente vai ferver o pensamento? E o que o pensamento tem a ver com a lava do vulcão? Né? São coisas completamente desconexas, bem ilusório. No entanto, a gente consegue presenciar ali o uso do exagero, né, da expressão exagerada. Notam ali também? No quarto exemplo, farei que o amor de todos avivante, pintando 1000 segredos delicados. Quem vai conseguir pintar 1000 segredos delicados? E como que a gente faz para pintar segredo, gente? Vou pintar o diário? Como que eu faço para pintar segredos? Vocês conseguem ver ali também o uso do exagero? Ficou claro? Acho que esse é um dos mais tranquilos, né? E além disso, nós temos a ironia. Acredito que muitos aqui são craques em ironia, né? Já são formados nisso. E a ironia ocorre quando se diz o contrário do que se pensa, normalmente com a intenção sarcástica, ou uso de um enunciado que representa exatamente o aposto daquilo que se lê na superfície da frase. Vamos ver os exemplos? Você maquia muito bem, para quem não o faz. A pessoa dá a intenção de que ela está fazendo elogio, mas no entanto ela não está elogiando. Né? Para quem nunca fez uma maquiagem, para quem não costuma fazer maquiagem, qual é a possibilidade da primeira sair bem? Né? Então será que realmente quando ela diz ali, quando a pessoa diz você maquia muito bem, será que esse elogio está sendo sincero? Né? No segundo exemplo, ônibus vazio, dentro do horário, sem assaltos, com passagens baratas, isso é um modelo de transporte público para uma situação em que as pessoas sofram com o transporte público. Então vocês conseguem presenciar realmente essa questão do sentido irônico, onde o que é dito de uma forma, mas a mensagem por trás disso é outra, completamente diferente. E isso é a ironia. Certo? Além disso, gente, nós temos ali também a prosopopeia, ou a personificação. A própria palavra personificação, ela nos remete a, não sei vocês, mas ela nos remete a pessoa, né? E personificação é o ato de tornar humano, tornar pessoa realmente. E que ocorre quando se atribuem ações, sentimentos, qualidades e linguagem próprios do ser humano e a seres inanimados ou irracionais. Quando eu digo, o pé da cadeira, o pé da mesa, mesa tem pé? Cadeira tem pé? Né? O cão me sorriu. O cachorro sorri? O vento penteou os meus cabelos. Será que o vento tem o poder de pentear alguma coisa? E nós temos ali o exemplo. O pão chega pela manhã em nossa casa, traz um resto da madrugada, cheiro de forno aquecido, de levedo e de lenha queimada. Traz as mãos rudes do trabalhador e a paz dos campos cheios. Vem numa veste pobre de papel. Ali nos soa como se o pão tivesse vindo. O pão vem para algum lugar? Não, né? Ele precisa ser trazido. O pão tem como trazer o resto da madrugada, ele tem como trazer as mãos do trabalhador? Não, né? Então vocês conseguem ver ali que realmente existem uma série de atribuições bem características do ser humano que são atribuídas ao pão. E isso é a prosopopeia ou a tida como personificação também. Ok? Vamos para o próximo. E agora
nós vamos entrar no segundo e último tipo de palavras da aula de hoje, que serão as figuras de palavras. E as figuras de palavras, elas decorrem de uma relação de semelhança entre dois elementos. Então ela busca estabelecer essa relação de semelhança, de modo que há um traço de intersecção entre eles, aproximando-os e fazendo aparecer o uso conotativo da linguagem. Lembra que nós conversamos sobre isso ali no início? Lembram o que é conotativo e denotativo? Agora eu quero ver, hein? Pois bem, conotação e denotação. Na linguagem conotativa, a palavra assume o sentido figurado, ou seja, o incomum, o subjetivo, e por isso ele é válido apenas no contexto em que aparece. Então a linguagem conotativa é a linguagem figurada, né? É a imaginária, a que nos remete a algo irreal. Já a denotativa, ao contrário da conotativa, é a linguagem, é a palavra que assume seu sentido literal. Então ela é bem pé no chão, é o sentido literal, é a realidade e é aquilo que está descrito realmente, certo? Então é bem importante focar nisso, porque as palavras, as figuras vistas em diante nesse exemplo, elas vão abordar muito essa questão do sentido conotativo. Então é importante frisar nisso, ok? Então, dentro das figuras de palavras, nós vamos ter ali a comparação, que consiste basicamente em comparar dois elementos de meios diferentes. Normalmente, a comparação é estabelecida por uma conjunção comparativa, como, por exemplo, como, tal qual, assim como e etc. Vamos ver o exemplo que vai ficar bem claro para vocês. No primeiro exemplo, nós temos ali: João é severo como um carrasco. Conseguem observar ali a conjunção destacada como um? Então nós temos ali João sendo comparado com um carrasco e está sendo atribuído a ele a característica de ser severo, né? Então ele está sendo comparado e sendo caracterizado como uma pessoa severa, como um carrasco. Vocês conseguem ver ali essa conjunção causando esse sentido comparativo? No segundo exemplo, observem ali para mim, leiam a tira e identifiquem para mim onde está a palavra que está causando esse efeito comparativo. Vou dar um tempinho para vocês localizarem. Acharam? Pois bem, vamos ler lá? Então, lá o Viking está dizendo lá: a vida é como um banquete, filho. Esperam que você se encha de macarrão e pão, mas sempre pegue o camarão e rosbife. Então, lá no primeiro balãozinho da fala, no primeiro balãozinho da charge, vocês podem ver lá que nós temos: a vida é como um banquete. Então a vida está sendo comparada a um banquete. E nós temos ali também essa conjunção comparativa que nos remete a isso, nos remete a essa comparação. Então ali nós temos a palavra como sendo destacada como tendo a função desse sentido comparativo. Ok? Ficou claro? Vamos para a próxima? Pois bem. Além disso, nós temos a metáfora. A metáfora, ela é uma comparação implícita, ou seja, ela não possui o mesmo ar comparativo e ela baseia-se numa associação de ideias. E essas ideias elas são subjetivas. Uma palavra deixa o seu contexto normal para fazer parte do outro contexto. E ela também é o emprego de uma palavra fora do seu sentido próprio,
podendo ter como base uma comparação subtendida. Fiquem tranquilos que vendo os exemplos vai ficar claro. Vamos lá? Então prestem atenção ali. À noite, quando durmo, esclarecendo as trevas do meu sono, uma etérea visão vem a sentar-se junto ao meu leito aflito. Acordo do meu sonho tormentoso e choro ao meu sonhar. E fecho os olhos e de novo intento o sonho reatar. Então, e esse é um trecho de um texto de Gonçalves Dias. E o ato de dormir, né, a noite dessa pessoa, do eu lírico, é comparada ali como as trevas. E não pelo fato de, pelo que é possível entender, não pelo fato de ser noite, né? Porque as trevas elas nos remetem a tormento, a sofrimento, a angústia. Então deixa claro ali que a mensagem é uma e nos remete a um outro tipo de contexto, a um contexto de sofrimento, né? A um contexto realmente de aflição. E isso é a metáfora. Ok? Além disso, nós temos ali uma manchete onde diz o seguinte: o pitbull está solta, mas não é o pitbull cachorro, né? Vocês podem ver ali embaixo. Estados Unidos da América anunciam vasta verba militar. Então, eles usam a figura de um animal, né, que propositalmente que nos remete a um animal feroz, a um animal muitas vezes tido como um animal violento, exatamente pelo fato de que os Estados Unidos é uma potência, é um país muito forte, as suas ações elas interferem mundialmente, né, de inúmeras formas. Então, por conta disso, usou-se a palavra pitbull para fazer essa alusão a todo esse cenário. E dentro disso nós temos a metáfora. Ficou claro? Vamos para a próxima? E nós temos ali também, por último, mas não menos importante, a metonímia. E o que é a metonímia? A metonímia, ela baseia-se em substituir uma palavra por uma outra, e ambas são capazes de designar realidades ligadas por uma relação lógica. Vamos ver quando isso pode acontecer? Olha só. Há várias situações em que isso pode ocorrer. Algumas das relações que levam a um uso metonímico de alguma palavra ou expressão quando isso se torna. Antes de eu explicar ali esses exemplos, já ouviram alguém falando: eu vou lá no mercado comprar uma que boa. Eu preciso comprar um gilete, por exemplo. Peraí, será que a pessoa vai comprar mesmo gilete? Será que a pessoa vai comprar mesmo a que boa? Porque geralmente a gente usa o termo gilete para se referir à lâmina de barbear, ao aparelho, né, de barbear, e cuja a marca é Gillette, né, mas é uma marca tão famosa que a gente se refere ao aparelho, ao utensílio em si, usando o nome da marca. Mesma coisa a Que Boa, né? Que Boa é uma marca, né? O que eu vou comprar é o alvejante, a água sanitária, e que dentro disso tem a marca Que Boa. Então isso é muito comum e dentro disso nós temos a presença da metonímia. E além desses casos que eu mencionei, nós temos ali casos, né, onde elas ocorrem tendo como o efeito pela causa. Quando eu digo bebeu a morte, né, e eu quero me referir que a pessoa bebeu cianureto, por exemplo. Ou quando eu tenho o continente pelo conteúdo, onde eu digo bebeu 4 copos. Será que a pessoa vai beber 4 copos? Como que se bebe copos? Não tem como beber copos, eu bebo o conteúdo daqueles copos.
né? Então, na verdade, eu quero dizer, bebeu quatro chopps. E nesse caso entra ali também quando eu digo, né, eu comi 3 pratos. Né? Se a pessoa realmente comeu 3 pratos, eu vou ficar preocupado. Né? Você não come o prato, você come o conteúdo que está sobre o prato. Nós temos ali também o exemplo do lugar pelo produto, né? Bebeu um porto, quando na verdade a pessoa bebeu um vinho do porto, porque bebeu um porto ninguém bebe. Né? A matéria pelo objeto, quando eu digo o bronze soou, mas na verdade o bronze não soa, quem soa é o sino. Né? Então eu digo ali o sino de bronze soou. E o abstrato pelo concreto, que quando eu quero dizer respeitar a velhice, mas na verdade a mensagem que eu quero passar é para que respeitem os velhos, as pessoas mais velhas, as pessoas de idade. O autor pela obra, quando eu digo vou ler Vinícius, né, ou vou ler Camões, ou vou ler Machado, né, eu espero que ninguém vá lá querer desenterrar o nosso querido Machadão e ler os restinhos dos ossos dele. Né? Eu vou ler um livro de Vinícius, eu vou ler um livro do Machado de Assis, e não ler o autor. E a parte pelo todo, quando eu digo quantas velas no mar, na verdade não são velas que eu estou vendo, né? São os navios. Então eu quero me referir a quantos navios no mar. Correto? Esses exemplos dados aqui são exemplos que costumam ser cobrados constantemente no Enem. Então são os exemplos que eu preferi trazer aqui, porque são os exemplos cobrados. Certo? Então, além disso, gente, só para que a gente possa finalizar e estando ciente do que foi visto hoje. Então, hoje nós vimos, né, as figuras de pensamento e as figuras de palavras, a caracterização delas e as figuras que elas abrangem. Então, dentro das figuras de pensamento, eu vi ali que é uma introdução de uma ideia diferente daquela que a palavra apresenta. Opa! Então, isso é figura de pensamento. E dentro dessas figuras de pensamento, eu vou ter a antítese, o paradoxo, o oxímoro, o eufemismo, gradação, a hipérbole e a ironia. Já quando eu ver ali, é a transposição de um sentido literal das palavras para o sentido figurado. Opa! Tem a ver com o denotativo e conotativo que o Ismael falou. Isso é figura de palavras. E quando eu falo de figura de palavras, nós temos ali a comparação, a metáfora e a metonímia. Ok? Eu espero que todos tenham entendido, espero que tenha ficado claro e eu os espero para uma próxima aula. Desejo a todos ótimos estudos e até a próxima. Tchau, tchau.